Candidata Aline, fale agora sobre a responsabilidade ambiental. Questão 11.36645. 11.36645. A produtora de petróleo X contratou a empresa Y, né, de transporte marítimo Y para transportar as barris de petróleo do Ceará até o Porto de Santos, São Paulo. Durante o transporte, o navio da transportadora Y teve o casco quebrado, que resultou no derramamento de óleo por toda a costa litorânea do país. Diante da situação hipotética, considerando o previsto na legislação, bem como no atual entendimento do STJ, a cenário esteja correta no que diz respeito à responsabilização civil, cuidado e administrativa, responsabilidade civil, responsabilidade administrativa e responsabilidade penal ambiental da produtora Y, da produtora X, que contratou a Y. Como que é? Eu achava que era tudo objetivo, né? Que a X contratou a Y, então a responsabilidade da empresa X era objetiva, né? Causando um dano, mas vamos ver. Responsabilidade civil da pessoa, da X, que contratou, ela responde objetivamente, independente de dolo ou culpa, a responsabilidade dela é civil, auferindo lucro, etc. A empresa X tem a responsabilidade civil objetiva. A responsabilidade administrativa da empresa X que contratou, ela é subjetiva. E a responsabilidade penal ambiental da que contratou é subjetiva. Você acredita? Pois é, vamos entender melhor. A responsabilidade ambiental administrativa, responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. A administrativa é subjetiva. A aplicação das penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva de esfera civil para a reparação de danos causados, mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor. A conduta deve ser cometida pelo transgressor, com demonstração do seu elemento subjetivo, dolo e culpa, e com demonstração do nexo entre a conduta e o dano, ou seja, a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva. Mas por quê? Porque deve demonstrar o dolo, a culpa e o nexo da responsabilidade administrativa e ambiental. Agora, a responsabilidade civil ambiental é objetiva. Porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, é subjetiva. Em regra, puramente civil é objetiva. Mas, se for uma responsabilidade administrativa ambiental, é subjetiva. Olha só que interessante. Tríplice responsabilização ambiental, artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. O que significa isso? Olha, prevê a tríplice responsabilização ambiental, estando, portanto, o causador de danos ambientais sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal, de modo independente e simultâneo. Artigo 225, parágrafo 3º, né? Artigo 225, parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar o dano causado. Então, a Constituição Federal estabelece tríplice responsabilização. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores, as pessoas físicas ou jurídicas, infrações penais, ou seja, crime, responsabilidade administrativa, perda do cargo, etc.
e independente da obrigação de reparar, que é a civil. Então, são três, tríplice responsabilização ambiental. A responsabilização civil por dano ambiental é objetiva, independentemente de dolo ou culpa. O navio vai, quem contratou a empresa vai responder independente de dolo ou culpa, vai ter que reparar o dano. Aqui, ó. Responsabilidade objetiva. A responsabilidade ambiental civil, ela é objetiva por dano ambiental. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, tem que reparar o dano independente de dolo ou culpa. Por outro lado, as responsabilidades penal e administrativa são subjetivas. Conclusão. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, enquanto que a responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa são subjetivas. O navio que contratou o outro navio que tacou petróleo no mar, ele vai se responsabilizar penalmente se ele tem culpa ou dolo. E ele vai se responsabilizar administrativamente se ele tem culpa ou dolo. Mas ele deve reparar o dano independente de culpa ou dolo, ou seja, a responsabilidade civil é objetiva por dano ambiental. Agora, penal, ele vai preso, por exemplo, se ele teve dolo ou culpa, e responsabilidade administrativa se ele teve dolo ou culpa, aí a responsabilidade subjetiva. Tema repetitivo 957. Me parece que a responsabilidade civil da adquirente da carga também seria subjetiva. Quem comprou a carga é subjetiva, porque esse aqui é de X. E do Y. As empresas adquirentes da carga transportadora pelo navio Vicunã, no momento da explosão do Porto Paraguá, não respondem pela reparação. Não respondem pela reparação dos danos suportados por pescadores da região atingida, haja vista a ausência do nexo causal a ligar tais prejuízos decorrentes da proibição temporária de pesca, a conduta por elas perpetrada, mera aquisição pretérita do metanol. No acórdão restou consignado, não sendo os adquirentes da carga responsáveis diretas pelo acidente ocorrido, quem comprou a carga, né? O que é? As empresas que compraram a carga, não é o navio que estava transportando, são as empresas que compraram aquela carga, que iriam receber aquele navio em terra firme, não tem nada a ver com o dano, né? Essas empresas adquirentes da carga não respondem pelo dano suportado pelos pecadores, porque a ausência de nexo a ligar tais prejuízos. Quem ia comprar não tem nada a ver com o peixe, né? Tem mais esse acórdão, olha. Gente, a galera tá recente aqui, viu? Magis Park, ó. Que é as duas coisas comeu, tá na dúvida. Foca na Magis ou foca no parque, querida. No acórdão restou consignado, não sendo as adquirentes da carga responsável diretas pelo acidente ocorrido, só haveria que se falar em sua responsabilização na condição de poluidora indireta, acaso fosse demonstrado o comportamento omissivo de sua parte. 2. Que o risco de explosão na realização do transporte marítimo de produtos químicos adquiridos fosse insta às atividades por ela desempenhadas, ou que havia ou que estava ao encargo delas e não da empresa vendedora. Estava ao encargo delas e não da vendedora a contratação do transporte da carga que lhe seria destinada. Ah, entendi. Muito bom. Então, resumindo, a responsabilidade da empresa que contrata transporte marítimo, em caso de um dano ambiental, responsabilidade civil é objetiva, responsabilidade penal responsabilidade administrativa é subjetiva e a penal ambiental subjetiva. A única que está objetiva é a responsabilidade civil objetiva.